Você quer receber pastor Ricardo Silva? É forte hoje, hein, irmão? Se prepara que a água do batistério vai ferver. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de nesta manhã estarmos na sua casa para aprendermos a sua palavra. Saiba que não poderíamos estar em melhor lugar a não ser o local que estamos, que é a casa do Senhor. Então, quem vem à casa do Senhor também vem para aprender no templo do Senhor. Amados, quero aqui louvar ao Senhor pelo privilégio de estar com os irmãos mais uma vez. É sempre uma alegria em Cristo retornar à nossa casa. Então eu louvo ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos aos nossos pastores, pastor Silas, filho, também pastor Isaías, pastor Josué, nossos amigos aí, pastor Arno, e pastor Anderson e tantos outros. Irmãos, estou aqui em casa e às vezes não dá para dizer todos os nomes, mas eu quero aqui, alegre em Cristo estou, por estar mais uma vez com os amados em Cristo Jesus. Meus irmãos, temos diante de nós uma aula que tem tudo a ver com o tema desse ano, que é servir. Tribunal de Cristo fala do serviço do crente. E eu creio que aquele que tem alguma dificuldade em servir esse ano, se estudou essa lição, já não vai ter dificuldade nenhuma. Porque o tipo da aula hoje que tem tudo a ver com um ano de servir. Amém? Então, irmãos, acho que eu fui demais. Agora sim. Nós vamos trabalhar um pouquinho dentro desses 4 pontos iniciais aqui. Trataremos na nossa lição de número 4 sobre o assunto Tribunal de Cristo. Primeiro, o que é o Tribunal de Cristo? Qual é a sua definição? Vamos entender que quando falamos de Tribunal de Cristo, que é uma expressão que Paulo utiliza em pelo menos 2 momentos, em Romanos capítulo 14, versículo 10, e lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Essa expressão Tribunal de Cristo, ela vai nos levar a um termo original grego chamado de bema. Então, Tribunal de Cristo ou bema. Afinal, o que era o bema no período bíblico? O bema correspondia a uma plataforma. É interessante que já há alguns anos, através de escavações, os arqueólogos descobriram essa plataforma em Corinto. Era uma plataforma que tinha por finalidade recompensar todos os atletas vencedores. Existia na época o fundo histórico da onde vem o bema. Existiam os chamados Jogos Ítmicos, não eram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos já eram em Atenas. Os Jogos Ítmicos eram em Corinto. E é daí que Paulo vai usar este fundo. Então, quando os atletas venciam, eles iam até a esta plataforma. E o presidente dos jogos, ou o juiz oficial,
ele recompensava aqueles vencedores. Daí vem o conceito de bema, e bema simplesmente quer dizer assento de recompensa. Então, quando a Bíblia está falando sobre o tribunal de Cristo, está falando de um local que tem por finalidade recompensar o cristão que é fiel no seu serviço ao Senhor. O irmão pode lançar mão da Bíblia Sagrada e lermos aqui um texto no qual encontra-se em 2 aos Coríntios, no seu capítulo de número 5 e no seu versículo de número 10, que diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, o bema, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem, quando falamos ainda em bema, nós temos um segundo aspecto, o período deste tribunal. Vamos entender o seguinte, que a nossa linha de interpretação dentro do campo da escatologia, ela é vista e chamada como a pré-tribulacionista. Veja bem, o pré-tribulacionista ensina que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Quem quiser passar, que fique. Quem quiser conhecer o anticristo, que fique. Mas a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, isso é um princípio. Segundo, somos pré-milenistas. Cremos que haverá um milênio, haverá o reino de Cristo, melhor dizendo, o reino de Cristo será visível e terreno aqui na terra. Então temos no campo da interpretação bíblica, somos pré-tribulacionista e pré-milenista. Pastor, por que o Senhor disse isso? Para que o irmão entenda relativamente acerca do período deste tribunal. Quando começamos a desenhar a visão, entenda o seguinte: a igreja está aqui na terra, é o nosso atual momento, a igreja na terra. E a igreja na terra, ela está experimentando os sinais do tempo. Os sinais do tempo, pelo menos, sinalizam algumas coisas. Primeiro, que Jesus está próximo. Segundo, que próximo está o fim de todas as coisas. E que nós, como igreja, precisamos estar atentos. A nossa geração tem um privilégio hoje de ter informações rápidas, velozes. Ninguém aqui é inocente. Você tem celular, você tem televisão, e toda vez Deus está falando, está vendo isso daqui? É sinal dos tempos. Meu filho está voltando, o tempo do fim vai chegar, então se prepare, porque um dia eu vou levar você para mim. Se, por um lado, nós temos o privilégio, por um lado, nós temos a responsabilidade de se preparar. Bem, depois do sinal do tempo, que é a igreja aqui na terra, há biblicamente uma ponte. Que ponte é essa? O arrebatamento, aonde a igreja vai ser tirada daqui da terra e vai para o céu. Então essa ponte liga a terra até
as nuvens, expressão paulina, aonde nos encontraremos com o Senhor nos ares. Agora, quando a igreja chegar lá no céu, vai ocorrer dois fatos. Primeiro fato, o tribunal de Cristo. E depois o quê? As bodas do Cordeiro. Isso aonde? No céu. Pastor, e aqui na terra? Aqui na terra, a grande tribulação. Então, enquanto a igreja está nas bodas, o mundo passa pela grande tribulação. Enquanto a igreja goza da presença de Cristo, o mundo sofre com a presença do anticristo. Enquanto a igreja goza da presença do Pai, o mundo sofre com a presença do dragão, que no caso é o falso pai, que é o diabo. Enquanto a igreja está gozando da presença do Espírito Santo no céu, aqui na terra, o mundo está passando e sofrendo com a influência negativa do falso profeta, que é o falso Espírito Santo. No céu, a noiva do Cordeiro. Na terra, a prostituta religiosa, que é a falsa religião. Lá no céu, muita alegria. Aqui na terra, muita tristeza. No céu, bênção. Na terra, maldição. No céu, nós estamos poupados dos juízos. Mas a quem tiver aqui na terra, vai experimentar os juízos divinos sobre eles. Bem, então, a igreja arrebatada. Agora, o episódio ou fato que se segue é o tribunal de Cristo. Pastor, o tribunal de Cristo segue após o arrebatamento? Sim. E pelo menos há dois textos que deixam isso muito nítido, muito claro. Apocalipse 22, 12, a Bíblia diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É bom de dizer que Apocalipse 22, 12 é uma das 6 promessas pessoais de Jesus em Apocalipse, que ele vai voltar. É uma das 6. Apocalipse 22, 12 é a 5ª promessa pessoal de Cristo. Eu vou voltar. Agora, ele deixa claro que quando ele voltar, ele já vai trazer o galardão com ele. E vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, galardão, que é efeito do tribunal de Cristo, vai ser dado após a vinda de Cristo. Se o irmão abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 8. Agora a coroa da justiça já é me dada, não somente a mim, mas a tantos quanto amarem a vinda de Cristo. Paulo está afirmando que a coroa já era dele. Mas por que a coroa da justiça já era dele? Porque ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Aí ele fala que essa coroa da justiça que já era lhe dada, também é prometida para aqueles que amam a vinda de Cristo. Agora, quando seria dado? Aí Paulo diz: na vinda de Cristo. Então está claro que o tribunal de Cristo, ele vai ocorrer após a vinda de Cristo. E aí existem alguns debates, pastor. Então, se é depois do arrebatamento, aonde vai ocorrer? A Bíblia não é exata ao ponto de dizer aonde vai ocorrer. Diz que vai ser depois do arrebatamento, mas não diz com a exatidão aonde vai ser. Aí alguns dizem: ah, pastor, a igreja arrebatada, e antes de entrar no céu, tem um tribunal de Cristo.
Alguns pensam dessa forma. Outros entendem que já vai ser no céu. Jesus pega a igreja, introduz no céu e antes de começar bodas ele julga. Mas certo é de uma coisa, mesmo que não tenhamos a exatidão, se vai ser nas nuvens, se vai no céu, mas vai ocorrer o tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja. Um terceiro aspecto importante está ali. O que será julgado no tribunal de Cristo? Primeiro, o que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Voltemos a 2 de Coríntios, capítulo 5, e versículo 10. Diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, Paulo está falando à igreja em Corinto, dizendo: igreja, todos a igreja, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Se o irmão lançar a sua mão na sua Bíblia e for para Romanos, capítulo de número 14, e versículo 10, Paulo diz: mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos, Paulo fala à igreja de Roma, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então vamos lá, um princípio inicial: o cristão será julgado neste tribunal. Observe, volte a 2 de Coríntios 5:10, onde Paulo diz: pois todos devemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Essa palavra comparecer, no original hebraico, no original grego, é planerol. E a palavra planerol significa tornar conhecido, aberto ou publicamente. Então Paulo está deixando-nos claro aqui que todos devemos comparecer, mas esse comparecer visa o quê? A dar conhecimento, visa dar esclarecimento público. Essa é a visão. Então, quem passará ou quem será julgado neste tribunal? O cristão. Mas vamos lá. Qual o princípio desse julgamento? O cristão será julgado como salvo? Não. Por quê? Porque quando ele aceitou ao Senhor Jesus Cristo, os seus pecados lhe foram quê? Perdoados. Romanos 8:1 é claro: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão observou essa expressão? Em Cristo. É uma expressão de cunho paulino, muito enfatizado nas epístolas aos Efésios, aos Colossenses, em algumas outras partes de outras epístolas, mas Colossenses e Efésios, Paulo enfatiza a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ou seja, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Esse é um princípio bíblico. Nós seremos julgados não no aspecto de salvação, mas no aspecto de serviço. Existem 3 S's que comandam a vida do crente: o S da salvação, o S da santificação e o S do serviço. Somos salvos e precisamos ser santos para que possamos servir a Deus. Só pode servir a Deus quem é salvo e quem é santo. Então, sou salvo, amém. Já pulo direto para o serviço. Procure ser santo, porque quando vêm as tentações no serviço, você resiste.
Então é salvo, santo e servo. Deus me chamou para ser salvo, me chamou para ser santo e me chamou para ser servo. São os 3 níveis da chamada de Deus para nossas vidas. Agora, voltemos aqui. No tribunal vai ser julgado o quê? O cristão como servo. Agora, pastor, quem vai encabeçar esse juízo? Quem é o juiz? Voltemos a 2 de Coríntios 5:10. E a resposta está clara. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de... Então o tribunal tem dono, e é Cristo. Se formos a 2 de Timóteo 4:8, aí Paulo diz: agora a coroa da justiça já é me dada, não somente a mim, mas a tantos quanto amarem a vinda do Senhor. Ou seja, quando você chega lá, Paulo vai falar que Jesus, o que ele é, irmãos? Justo juiz. É interessante que ele não é só juiz. Ele primeiro é juiz. Primeiro vem um caráter, para depois a função. Jesus, o caráter dele é justo e ele exerce a função de juiz. Agora, isso quer dizer que vamos passar pelo tribunal de Cristo, sendo julgados pelo juiz que é Cristo, que é justo em tudo que ele assim o julgará. Então, quem vai ser julgado? O cristão. No aspecto de salvação, não. Porque você chega no céu, porque você já é salvo. Porque se você não fosse, nem chegaria. Chegou, está salvo, meu lindo. Glória a Deus por isso. Você é igreja. Mas agora o tribunal é o serviço. É o que a gente fez. Ou aquilo que a gente deixou de fazer. E aí, quem vai julgar? Quem vai julgar é Jesus. Agora, o que vai ser julgado? Certo? No aspecto, a abrangência deste tribunal. Vamos pensar aqui. Primeiro será julgado o quê? Será julgado o nosso trabalho. Será julgado as nossas obras. Volte aqui comigo na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 3. E vamos fazer uma leitura a partir do versículo 10. Diz aí, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja que cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo diz que todo aquele que coloca Jesus como fundamento, o alicerce, ele é sábio construtor. Aí ele continua falando agora sobre o material que eu uso para edificar em cima desse alicerce. 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele está falando, meu filho, o fundamento é bom, mas cuidado com o material que você está usando. Versículo 13. E a obra de cada um se manifestará. Aí Paulo está falando, filho, você começou a fazer alguma coisa, mas vai se manifestar, vai ficar claro
vai ficar evidente a sua obra. Está aqui, ó. E Paulo diz, é a obra de cada um, o negócio é individual, não é coletivo não, hein? O julgamento é individual. Ricardo, vem cá. É você agora. Aí, ó, o fundamento é Jesus, mas que material eu usei? Ó, será julgada a obra de cada um, que vai se manifestar, vai ficar claro, vai ficar nítido. Escute isso. Porque o dia, em algumas versões vem, tanto no singular, mas também vem no maiúsculo dia. Paulo está falando, vai ter um dia, vai ficar claro, que vai ficar demonstrado. Vamos parar por aí. Então, o que vai ser julgado? As nossas obras. Vamos anexar Apocalipse 22, 12. Eis que vem sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pastor, o que é isso? A Bíblia está nos deixando claro que vai ser julgada a minha obra, ou seja, tudo aquilo que eu realizo para o Senhor. Segundo, o que vai ser analisado? Primeiro, oportunidade. Quando Deus me chama, Ele me dá uma oportunidade. Lembra-se lá da parábola de Mateus 25? A partir ali do seu versículo 14. O Senhor chamou os seus servos. Aí é o cumprimento daquela parábola. O tribunal de Cristo se cumpre ali. Vem cá, meu filho, chamou. Toda vez que Deus me chama, Ele está me dando oportunidade de servir a Ele. Então, a primeira coisa que vai ser julgado no âmbito das obras é a oportunidade. Quer ver, irmão? Às vezes eu sou convocado para fazer alguma coisa, amém? E às vezes eu recebo uma sugestão para trabalho. Qual é? O que foi feito hoje. Irmãos, precisamos dos irmãos do dia 18 de maio. Você foi chamado pelo nome? Foi? Não, mas você recebeu uma sugestão para trabalhar. Então você não precisa de convite. Você só precisa ouvir e vir. Pense nisso. Primeiro, as obras vão ser julgadas, é oportunidade. Aí Deus vai chegar, às vezes, para o crente e falar, filho, tu se lembra naquele dia que eu te dei a oportunidade de servir você? Não estava nem aí. Segundo, o que vai ainda passar? Segundo, irmão, a qualidade da obra. Está vendo? Deus vai falar que vai ter obra como feno, vai ter como palha, vai ter como madeira, mas vai ter de ouro, vai ter de prata, vai de pedra preciosa. Deus está preocupado em saber qual a qualidade. Você prega, coloque mais qualidade. Você ensina, coloque mais qualidade. Você pastoreia, mais qualidade. Não vem de meia boca servir ao Senhor. Não vem de qualquer jeito. Não vem só no... Não, mas eu já sei como é que é. Meu filho, se aperfeiçoe, se qualifique, cai dentro, estuda, se aprimora. Qualidade. A nossa qualidade tem que ser acima do imetro. Porque servir a Deus é qualidade, é lá em cima. Não é só a qualidade, Deus vai analisar a intenção. Por que tu fez isso? Aqui para a gente, pô, que coisa linda, como o irmão trabalha, é uma benção. Aí Deus está lá dentro falando assim, o coração dele não é nada disso. Ele está fazendo é para ele aparecer. Ele está fazendo é que é para a glória dele. Ele está fazendo porque ele gosta de status, ele gosta de estar em evidência.
Por isso que Paulo está falando, meu filho, não tem jeito. No tribunal vai ter que comparecer e vai ser manifesto tudo. Já dá para ficando arrepiado e pensando na vida, irmão? Porque quando eu falo, eu fico arrepiado e pensando em mim. Porque não adianta ouvir, eu tenho que trazer para dentro de mim e me colocar no peso. Está aí. O irmão ainda, se for observar, lá na parábola, o Senhor chega e fala, olha o que o Senhor fala, eu conheço a capacidade de cada um, número 1. Então, o que o Senhor mandar você fazer, o Senhor, não é você querer fazer. Não é ninguém que te mandou fazer. Se o Senhor mandou você fazer, o Senhor mandou fazer, não você quer fazer, e os outros te mandaram fazer. O Senhor mandou fazer, só para deixar bem enfatizado, o Senhor conhece a tua capacidade. E se você falar que não, Deus fala, eu sei que você pode. Porque quanto eu te fiz, eu coloquei em você essa capacidade. Não me diga não, porque eu sei que você pode. Amém? Entendido, irmão? Agora, outra coisa que o Senhor fez. Vem cá, meus meninos. Para os 3, não é isso aí? Para os 3. Eu vou dar para vocês uma pequena riqueza. Sim ou não? Porque talento ali não é uma habilidade humana. Talento não é, ali na parábola não. Talento ali é uma equivalência monetária. Era 34 quilos de metal. E poderia ser de qualquer metal. Mas o usado ali no texto era de ouro. 34 quilos de ouro. Vezes 5, vezes 2 e 1. É como se o Senhor falasse, eu estou dando uma parte da minha riqueza para você administrar. Eu estou investindo em você. Você é meu homem de confiança. Ninguém confia em você, mas eu confio. E vou pegar parte da minha riqueza e vou botar na tua mão. Isso quer dizer que quando eles receberam a riqueza, quem sabe eles ganharam prestígio, respeito. Mas não era a riqueza deles, era a riqueza do Senhor. Quando o Senhor nos dá uma riqueza dele, eu posso até ganhar respeito, admiração, mas eu nunca posso esquecer que o que eu estou administrando não é meu, é do Senhor. E eu só tenho respeito de quem me vê, porque o Senhor olhou para mim e investiu em mim. Tem gente já pegando a riqueza do Senhor e achando que é alguma coisa. Ele está administrando, só investiu. Outro aspecto que o Senhor investiu. A Bíblia diz que o Senhor saiu e ficou muito tempo. A Bíblia quer dizer claramente que Deus investe tempo. Para você trabalhar, Deus te dá tempo. Está aqui, meu filho, você é capaz para isso. É que Deus está falando, ó, você é capaz para receber 5, você é capaz para receber 2, você é capaz para receber 1. Eu conheço a capacidade de cada um. Legal? Eu vou investir agora em vocês. Toma a minha riqueza aqui. E eu vou dar tempo para vocês. No tribunal de Cristo vai ser julgado também. O que eu fiz com o meu tempo? Pastor, me amarrava uma Netflix. Boiava a tarde toda. Mas nunca lia a Bíblia. Chegava até tarde nos cultos. Te dei tempo, meu filho. 2, receberam o tempo e foram logo trabalhar. Se ocuparam. 2, um ocioso. Não vou enterrar, vou deixar para lá. O Senhor investiu tempo. Aí a Bíblia diz que o Senhor voltou. E olha como o Senhor não discrimina servo. O Senhor não discrimina servo. Para os 2 primeiros,
Ele falou, servo bom e... Mas calma aí, pastor. Elogiar os dois no mesmo nível é. Mas um pegou 5 e foi para 10, e 2 foi para 4. Na nossa conta, a gente chegaria de 2 para 4. Tu é bom. Eu gosto de uns caras bons assim como você. Mas do 5 para 10 a gente ia derreter. Rapaz, tu é maravilhoso. Tu é fenomenal. Tu está acima do limite. Só que o Senhor não faz isso. O Senhor está interessado em fidelidade. Se Deus mandou você cantar no coral e você canta, tu é fiel, Deus está te abençoando. Deus te colocou para pregar, você vai lá e prega, é fiel, Deus também está abençoando. E Deus está falando, você que canta no coral, aquele que prega é fiel, então está tudo bem, é isso que eu quero ser fiel em qualquer posição. Nós que temos esse gravíssimo problema de ficar fazendo média com os outros. Deus não fez média não, Deus olhou, filho, você é servo. Olha o que ele diz, você é servo, você é bom no que faz, mas você é fiel. Deus quer gente boa no que faz, mas o que chama mais atenção ao Senhor é caráter. Fiel. Então pense nisso. As obras vão passar por aí. Outro elemento que vai ser julgado aí, meu irmão, é a nossa conduta como cristão. Não é se eu preguei muito, é se eu vivi para pregar. Tem gente que prega para viver, e tem gente que vive para pregar. Escolha. Será que eu fui luz? Porque a ideia de luz ali é de poste. Tanto que a palavra original gera isso, poste. Que tem que estar ligado a uma geradora que fornece a luz. Ele precisa estar interligado a outros postes para poder levar iluminação. Essa é a ideia do cristão. Ele tem que estar interligado à igreja, ligado a agência que mantém tudo, que é o Senhor Jesus, e aí ele vai iluminar onde ele estiver. O poste não discrimina, ele está em todos os lugares iluminando, e o cristão não discrimina, ele está em todo lugar. Luz, sal, eu desperto sede, mas não mato sede, quem mata a sede é Jesus. Sou sal, mas quem é fonte de água é Jesus. Eu desperto a sede e falo para ele, quer saciar a tua sede? Jesus Cristo. Então eu testemunho calado, não digo nada, não falo nada, mas eu vivo. E se eu estou vivendo, eu estou pregando o Evangelho. Aí é a conduta do cristão. E aí, meus irmãos, é claro que Paulo vai falar disso aqui, 2 de Coríntios 5:10, mais uma vezinha. Paulo vai dizer claramente isso para os nossos corações. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você usou teu corpo para a glória de Deus. Teu corpo foi o templo do Espírito Santo. Os seus membros exaltaram ao Senhor. Você usou os seus olhos para o bem do Senhor. Tudo foi usado para a glória do Senhor. Amém, bem. E agora o mal, Senhor. Às vezes usei meu membro para umas coisas meio estranhas. É mesmo. Mal. Então, será também julgado a nossa conduta. É aquilo que não impressiona o Senhor. Jesus diz, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome. Senhor, eu falei, eu profetizei. Aí Jesus olhará para ele assim, filho, olha, vamos dar uma lida melhor, né? Vamos a Mateus, para ficar mais nítido a passagem. Mateus capítulo 7, versículo
de número 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já viu aqui? Primeiro, Jesus não se impressiona pelos meus carismas. Se falo bem, prego bem, ensino bem, que mente maravilhosa, que gogó maravilhoso, que agudo é esse? Carisma não impressiona, porque de certa forma todo carisma é dado pelo Senhor, e está no 22. Agora, qual é a diferença? É que muitos dizem assim: Senhor, Senhor. Viu a diferença aqui? Senhor. Ele fala assim, ó: Senhor, Senhor. Tem gente que reconhece o senhorio, ele é Senhor. Mas a diferença não é reconhecer que ele é Senhor. A diferença para mim é quando digo meu Senhor. Quando eu digo Senhor, reconheço uma coisa que ele é. Mas quando eu reconheço que ele é meu Senhor, eu reconheço que ele é em mim. Aí eu estou dizendo: Senhor, tu não é só Senhor não, tu é Senhor aqui, tu manda aqui, tu governa aqui, tu dá diretrizes aqui, eu sou teu servo. Está aqui, ó, Senhor, Senhor. Sabe o que é isso? É profissão de fé, só isso. O camarada fala muito bem a fé, mas não vive a fé. Aí Jesus continua: minha filha, olha que coisa interessante. Jesus vai falar abertamente. Jesus não vai falar assim, Jesus fala baixo para não envergonhar ele. Não, Jesus vai falar. O texto está falando. Vai ser abertamente. O tribunal vai ser aberto. Ele vai dizer: nunca vos conheci, rapaz, tu falou tanto de mim, mas eu nunca soube quem é você. Aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tribunal. Terceiro elemento que vai ser julgado lá, sabe qual é, meu irmão? O nosso tratamento. Como eu tratei os meus irmãos. Eu fui daquele caçador de irmão, querendo derrubar o irmão de algum jeito. Que isso, pai? Já leu Romanos 14? Depois você dá uma lida. Paulo vai falar sobre aqueles que fazem poucos, com o irmão fraco na fé. Está no versículo 1. Certo? Pessoas que desprezam o irmão, versículo 3. Versículo 4, gente que julga o servo alheio. O cara está servindo a Deus e os outros estão julgando ele. Aí Paulo no 14 diz: irmão, não julga ninguém não, hein? Porque todos vamos comparecer diante do Senhor. Cuidado como você está tratando o teu irmão. É teu irmão. Ame, respeite, cuida dele, zela dele. Estende a mão. Está aí. Vai ser julgado isso daí, irmão. Olha o 15:1. Paulo diz: você é forte, irmão. Suporta a fraqueza do fraco. E não se agrade a você, não, meu irmão. Agrade o teu próximo. Então isso vai passar lá no tribunal de Cristo. Então tem que tomar muito cuidado com o que sai da minha boca contra o irmão. O meu comportamento está aí. Tratamento dispensado aos irmãos. Agora, qual o elemento que vai ser usado nesse julgamento? O elemento que vai ser usado nesse julgamento para chegar à evidência da qualidade, para ver se merece ou não merece. Aí vamos retornar a 1 de Coríntios capítulo 3, né, onde paramos. Aí Paulo diz: pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Aqui, ó. Pega aí a obra de madeira no fogo, de feno, de capim no fogo.
Pega o ouro, pega a prata, pedra preciosa no fogo. Obras, daqui a pouco a gente volta lá. Agora, por que fogo? Porque se a gente for à Bíblia, um dos simbolismos do fogo fala da pessoa divina. Se você chegar lá em Êxodo 13, você lerá no 20 e 21, que Deus à noite estava no meio de Israel como coluna de fogo. Hebreus 13 diz que Deus é fogo. Então fogo fala que da presença de Deus. E o fogo na Bíblia, às vezes Deus usava para reprovar alguma coisa. Sodoma e Gomorra, você lembra? Fogo naquele lugar. Nadab e Abiú, fogo consumiu os dois. É Deus reprovando. Quando Deus aprovava, manda fogo. Elias, gostei do sacrifício. Salomão, gostei do sacrifício. Davi, eu gostei do sacrifício. Fogo. Então fogo era a presença de Deus e Deus aprovando ou reprovando. Então esse fogo aqui fala do poder da onisciência divina de conhecer tudo. Não se esqueça que lá em Apocalipse 1, os olhos de Cristo são como chama de fogo. Não tem nada que ele não veja e não tem ninguém que ele não veja. Vamos lá, meu filho. Eu estou no tribunal, mas eu estou vendo a tua obra. E vai passar pelo fogo, hein? Aí, ou eu vou aprovar a tua obra, ou eu vou reprovar a tua obra. Legal? Simbolismo do fogo. Agora, 3 obras são negativas e 3 obras são, o que, irmãos? Positivas. 3 obras são de origem humana e 3 obras são de origem divinas. Vamos lá. Aí, o que você tem aí? Você tem o quê? As obras negativas, madeira, são obras feitas pelo homem, pela qualidade humana, pela sabedoria humana. Tem gente que fala muito bem, a gente confunde que o cara é pregador. O cara tem alto nível intelectual, a gente acha que o cara é um mestre da palavra. O cara domina as técnicas do canto. Esse cara canta muito. Aí tu vê tudo vazio. O cara tem qualidade. É madeira. Mas não tem mais nada, é só isso. E Deus está vendo. A gente é enrolado, ele não. Vem cá, ô meu querido Samuel. Está vendo esse primeiro filho aqui de Davi? Ou de Jessé, está reprovado. Porque você está vendo a casca. Eu estou vendo o coração. Está fora. E passou 7 para chegar no 8º. Vamos continuar. Aí tem o que, meu queridão, aqui, ó, feno. Aquelas obras sem vida, sem graça. Aí a Bíblia fala o que de palha? Obras sem valor. Palha não serve para nada, a não ser para o fogo. 3 tipos de obra negativa, eu tenho que me preocupar, irmão, pense. Ó, a minha obra tem que ter intenção correta, qualidade. Vamos ainda continuar. Obras positivas, ouro. Ouro aqui na Bíblia falam de obras que são feitas para a glória de Deus. Eu trabalhei, mas é para a glória de Deus. Eu varria a igreja, mas era para a glória de Deus. Eu ficava no estacionamento para a glória de Deus. Eu distribuía os envelopes para a glória de Deus. Eu pegava o folhetinho para a glória de Deus. Metia a camisa para falar de Jesus para a glória de Deus. E Deus está lá. Isso aí, é isso que eu quero. Segundo prata, fala de redenção. São obras feitas pela eficácia da obra de Cristo na cruz do Calvário. São aquelas obras que visam glorificar Cristo, não glorificar a pessoa. Não é aquele papo de bastidores, arrebentei hoje pregando, não foi não? Gostou, né? Hoje o negócio foi demais. Aí Deus está lá, arrebentou, né? Deus está vendo. Terceiro, obras feitas de pedra preciosa no poder do Espírito Santo. Certo? Precisamos nos lembrar o que João Batista diz. É necessário que ele cresça e que eu
diminua. Isso vai passar o quê, irmão? Pelo fogo. E aqui, irmão, para o irmão saber que está na Bíblia, que às vezes a gente tem dúvida, será que está na Bíblia? Aí vamos continuar no 13 e vamos aqui para o 15. Aí, ó, para a gente continuar. A obra de cada um se manifestará, será revelado, será descortinado, porque o dia a demonstrará. Tem esse dia que vai ficar tudo demonstrado, tudo claro. Pessoas que aqui nos impressionaram, Deus vai falar: meu filho, o que você fez, ó, só foi feno, só foi palha, só foi madeira. E aquilo que a gente nem considerava a obra, Deus falar: tua obra foi de ouro. Vamos aí, irmão, continuando, olha aí. Versículo: pelo fogo será revelado, e o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. E a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo. Está salvo, mas não tem perda, não tem ganho, não tem galardão. É isso que Paulo está falando, acabou. Aqui, ó, mas ainda ela continua: todavia como pelo fogo. Então, meu irmão, nós temos que nos preocupar. Sou salvo? Glória a Deus. Meu passaporte está carimbado, não tem check-in, vou para o céu, aleluia, glória a Deus. Mas ano de servir, e quando eu chegar lá no tribunal, ano de servir, e quando eu chegar no tribunal de Cristo, e Jesus falou: ó, teve um ano lá na tua igreja, um ano de servir, tu não serviu, né? Eu só estou falando para tu servir todo o culto e tu não serve. Eu tenho que pensar nisso, meu irmão. Está aqui, ó, claramente. E qual vai ser as recompensas? A recompensa é para o vencedor, Apocalipse 2,7. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Irmão, sabe que é 7 vezes, no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Recompensa. Quem vai dar recompensa? Apocalipse 22:12, Jesus. Agora, quando o irmão lê a Bíblia, pelo menos tem 5. Coroa da vida, Tiago 1:12. É para aquele que suporta a tentação. Coroa da vida é para aquele que foi fiel em meio às perseguições. Esse recebe a coroa da vida. Então, Tiago 1:12 e também Apocalipse 2:10. 1 Pedro 5, do 1 ao 4, a coroa inacessível de glória é prometido para todo obreiro fiel a Deus. Para todo aquele que pastoreia, e pastorear não é mole, hein, irmão? Não é mole não, hein? Pastorear não é número, é ter chamada. Não é fácil. Deus vai falar: filho, eu vou te dar uma coroa, porque Ele é o sumo pastor que vai dar aos pastores a coroa inacessível de glória. 2 de Timóteo 4, 7, 8, coroa da justiça é para quem? Aí Paulo diz, ó, quando ele fala que ele cumpriu a sua carreira. Então, aquele que cumpriu a sua carreira, irmão, isso não é fácil. Cumprir a carreira, saber o que Deus quer para a tua vida, e eu não vou me meter em mais nada a não ser aquilo que Deus traçou para mim. Eu não tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer. É só isso. Combati o bom combate. O combate, ministério, servir a Deus é combate. Combati o bom. Paulo fala, irmão, combate é bom. Tenha prazer na hora do combate. Entra com força, meu menino. Porque a vitória já é tua. Porque eu já preparei tudo, mas vai para o combate. Combate é bom. Ou seja, Paulo fala, combati o bom combate. Aí Paulo diz, acabei a carreira. Está vendo os verbos? Combati, acabei. Guardei. Sou eu que entro no combate e não paro. Sou eu que acabo a minha carreira. Não é ninguém que vai dizer acerca do que fazer, da maneira que fazer. A carreira foi me dada, eu termino ela como Deus quis que seja. E guardei a fé. Eu não joguei fora, está aqui, ó. Porque a fé que vai me levar até o céu e glorificar a Deus. Está lá, meu irmão. Coroa da justiça. É interessante que a coroa da justiça é dada pelo justo juiz.
a coroa incorruptível. Essa é interessante. Aí Paulo se inspira nos jogos íntimos, quando ele fala lá em 1 Coríntios 9, 25 e 27. Ele vai falar que para alguém receber essa coroa, ele diz, olha a expressão de Paulo, antes subjugo e reduzo o meu corpo. Outras expressões é mais forte. A ideia no original quer dizer que Paulo estava esmurrafa-se. Antes subjugo e reduzo o meu corpo à servidão, para que da mesma maneira, pregando a voz, da mesma maneira eu não seja reprovado. Sabe qual o medo de Paulo? Era de tomar um cartão vermelho. Paulo, sai fora, você está desqualificado. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que a gente tem que se preocupar. O autodomínio para poder servir a Deus é olhar para o teu corpo, você não vai fazer isso. Mas eu quero isso, mas você não vai fazer. Esse teu corpinho, Deus me deu esse corpinho para a glória dele. Aí nós dominamos e vamos receber o que, irmãos? A coroa incorruptível. Atletas, 4 anos, vamos ter as Olimpíadas, 4 anos. Atleta aprende a viver sozinho. Atleta aprende a conviver com a dor. Tem partes do atleta quebrado e ele não para de treinar. Aí tem crente que na primeira luta cai. Não. Eu também estou nessa batalha e não vou esmorecer. Está doendo, mas eu não paro. Está vermelho, mas não paro. Tem uma parte quebrada, mas eu vou me arrastar. Eu vou chegar até lá. Aí sim, eu vou receber a coroa incorruptível. E aí, meu irmão, uma coroa que é destinada a todo ganhador de alma. 1 aos Tessalonicenses 2, 19 e 20. Quem é ganhador de alma vai receber a coroa da alegria. É uma alegria ver uma alma salva. É ou não é, meu irmão? É ou não é? Quem já ganhou, estende a sua mão, porque isso é verdade. Quem ganha a alma, sábio é, mas a alegria do Senhor enche aí a sua vida. Isso está destinado para mim, está destinado para você. Ano de servir, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo e vamos receber a coroa de alegria. Amém.